pela ADIC. O meu nome é Maria José Rebocho, sou cardiologista, sou médica, portanto, e pertenço ao Conselho Técnico-Científico da ADIC. Primeiro que tudo, vou agradecer ao Salvador ter aceito este meu convite e ele também vos quer dar umas palavras antes de eu fazer a introdução sobre a insuficiência cardíaca. Salvador? Olá. Olá, doutora Maria José. Olá às pessoas que estão a assistir. Queria agradecer pelo convite. Se eu posso dar, nem que seja algum sinal de esperança às pessoas que possam sofrer de algum tipo de insuficiência cardíaca ou desmistificar também algumas coisas, fico feliz. Houve um tempo em que não me sentia capaz de falar destas coisas, porque era ainda muito recente, mas felizmente hoje em dia sinto-me já preparado, ainda por cima consigo, que temos uma relação de amizade. É isso, espero poder dar um bom contributo a este webinar. Ok, obrigada, Salvador. Então, vamos dar início ao webinar. Primeiro falar sobre a ADIC. A ADIC é o acrónimo da Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca. É uma associação, portanto, de doentes muito jovem, tem apenas 3 anos, e uma das nossas funções é divulgar o que é a insuficiência cardíaca perante o público em geral, para os doentes ficarem um pouco com mais conhecimento, para os familiares dos doentes, ao terem esse conhecimento, os poderem ajudar e acompanhar, e também sensibilizar o que nós gostaríamos, e não tem sido fácil, o poder político, as administrações hospitalares, para a criação, um aumento do número de consultas de insuficiência cardíaca e hospital de dia, porque só assim é que é possível manter os doentes bem controlados e bem seguidos. Portanto, estou a falar de insuficiência cardíaca e ainda não expliquei o que é. Antes de haver a pandemia do Covid, a insuficiência cardíaca era considerada a pandemia do século XXI. E porquê? Porque ela é mais frequente nos mais idosos. Como todos sabemos, a esperança média de vida em Portugal aumentou bastante. Nas mulheres está à volta dos 84 anos e nos homens chega quase aos 80, 78, 79 anos. E, portanto, há um envelhecimento da população. O envelhecimento da população acaba por ser um acumular de outras doenças que podem vir a levar à insuficiência cardíaca e, por isso, ela também é bastante mais frequente nos idosos. Portanto, vamos lá agora explicar um bocadinho porque é que há insuficiência cardíaca. Como todos sabem, o coração é um músculo, portanto, como músculo contrai-se e vai bombear o sangue, levando o sangue, nutrientes, oxigênio ao todo o organismo e também aos músculos. E, portanto, quando há uma doença do músculo cardíaco, ou porque houve, por exemplo, aquilo que as pessoas também estão habituadas a falar, o infarto de miocárdio, um ataque cardíaco, um infarto já significa que pode haver necrose. A necrose é morte das células. Portanto, essa parte do músculo fica mais fraca e o coração fica mais fraco, com menos capacidade de bombear o sangue. E por isso acaba por ser a causa de um dos primeiros sintomas, que habitualmente é o mais frequente, que é a fadiga e o cansaço. Portanto, isto leva a aparecer a insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca em Portugal está calculado por estudos que têm mais de 20 anos, pode atingir 4% da população, o que daria cerca de 400 mil casos. É evidente que é extremamente rara nos jovens, chega a ser apenas 1% até aos 49 anos, mas que pode subir para 16% nas idades superiores a 80 anos, portanto, está muito mais relacionada com os idosos. Aliás, dos nossos projetos dentro da ADIC era fazer divulgação junto às universidades séniores, porque é uma população onde, com certeza, há pessoas que eventualmente tenham insuficiência cardíaca. Portanto, agora vamos falar, estou aqui a falar, insuficiência cardíaca, então como é que se manifesta? Quais são os sinais que nós chamamos de sinais de alerta, que podem fazer e devem fazer com que as pessoas pensem que podem ter insuficiência cardíaca? Um deles, já falei, a fadiga, o cansaço, habitualmente é o mais frequente e é habitualmente o primeiro sintoma. Um cansaço que não tinham há um mês, por exemplo, para fazer coisas simples da vida do dia-a-dia,
ou se caminham com outra pessoa da mesma idade e notam que estão a cansar mais do que o outro e a cansar mais do que há um mês, e não podem pensar, estou mais velho, estou mais pesado, estou mais gordo, e se calhar o cansaço é disso, tem que estar alerta do aparecimento de outros sintomas. O outro sintoma, também a seguir ao cansaço, que é aquele que é mais frequente, é falta de ar. Pode ser uma falta de ar ao esforço, mas pode ser também o acordar subitamente durante a noite com falta de ar e com a sensação que tem que levar a cabeça, pôr mais uma almofada, para deixar de ter essa falta de ar. O terceiro sinal que também aparece com frequência é o inchaço dos pés, dos tornozelos, aquilo que nós chamamos de edemas dos membros inferiores, e que também tem a ver com o mau funcionamento do coração, que também depois não consegue, ou não conseguir bombear sangue, também não consegue receber o sangue de volta ao coração. Depois, estes três são os mais frequentes. Depois pode aparecer desmaios, precedidos ou não de tonturas, precedidos ou não de sensação de arritmia ou de palpitações. Pode haver uma tossícula que às vezes só aparece ao esforço, é uma tosse seca. Podem notar um rápido aumento do peso ou um aumento do volume do abdômen, significa que o abdômen também está a ficar inchado, ou uma perda de apetite. Mas é preciso estar atento também àqueles três mais importantes, e como nós em medicina definimos que a insuficiência cardíaca é uma síndrome, porque é um conjunto de sinais e sintomas, por vezes só um sintoma ou só um sinal não é o suficiente. E então o que é que deve fazer quando tem estes sinais de alerta, ou os familiares que notam que o seu pai ou o seu avô está com algum destes sinais? Pois deve ir ao médico. Deve ir ao médico, onde lhe é feita uma história clínica, um exame físico, e que lhe vão ser pedidos exames. Normalmente, nesta sequência, um eletrocardiograma, análises, porque atualmente temos uma análise que faz a distinção de se tem insuficiência cardíaca ou se a falta de ar é de causa respiratória. Infelizmente, essa análise não é comparticipada no Serviço Nacional de Saúde, só nos hospitais é que fica a um preço compatível com a maior parte da capacidade económica dos nossos doentes. E, portanto, depois da análise, normalmente é uma radiografia ao tórax e a seguir um ecocardiograma, um eco que vai confirmar se tem insuficiência cardíaca ou não e, sobretudo, nos vai fazer a distinção que tipo de insuficiência cardíaca para nós atuarmos com a medicação mais adequada. Se o doente tiver esta chamada de atenção, for ao médico e o diagnóstico for mais precoce, porque quando eu falava que a insuficiência cardíaca é importante, tem uns números enormes, é uma doença grave, é uma doença que mata mais do que algum dos cancros mais conhecidos das pessoas, o cancro da mama, o cancro do cólon, o cancro da próstata, porque a mortalidade sem tratamento é elevada. Em alguns países da Europa, é a segunda causa de internamento em pessoas com mais de 65 anos, é uma descompensação cardíaca. Portanto, quando eu falo em influenciar os decisores políticos, eles deveriam estar interessados, porque isto é um custo económico, todos estes internamentos que os doentes têm só porque não estão bem acompanhados. Porque neste momento também temos medicamentos que vão melhorar a qualidade de vida dos doentes e a sobrevivência, mas aquilo que é muito importante é melhorar a qualidade de vida. Eu há pouco falei, temos uma esperança média de vida muito boa comparada com os outros países da Europa. Mas também, nos números que a OCDE lançou há 2 anos, nós éramos um país da Europa que tínhamos um pior anos de qualidade de vida depois dos 65 anos. Isto porquê? Porque não estão bem medicados. Então agora, penso que já chamei a atenção porque é importante estar alertado. Então vamos às causas disso que levam à insuficiência cardíaca. A mais frequente é a doença das artérias coronárias, porque pode levar ao infarto, como eu já expliquei. Já agora, uma chamada de atenção. Durante o período todo do Covid, houve uma diminuição assustadora, eu acho que posso utilizar o termo assustadora, de doentes que chegavam na fase aguda do infarto miocárdio ao hospital, porque estavam com a dor e preferiam ficar em casa, não queriam ir para o hospital por causa do Covid.
houve sempre as equipas preparadas para receberem esses doentes. E as pessoas, se têm qualquer sinal que pensem que estão a fazer um infarto miocárdio, não vão para a urgência. Telefonam para o 112, que os leva já com quase que um diagnóstico já bastante previsível e que os leva através de uma via verde para as equipas que estão preparadas para desentupir a artéria e evitar a necrose do músculo e, portanto, posteriormente, evitar o aparecimento de insuficiência cardíaca. Portanto, primeira causa, peço desculpa desta parte, mas acho que é uma boa chamada de atenção. A principal causa é a doença das artérias coronárias, a segunda é a hipertensão arterial. É extremamente frequente em Portugal, 33% da população tem hipertensão arterial, mas se for para além dos 65 anos, vai aos 76%. E, portanto, uma hipertensão arterial não medicada, não controlada, em que as pessoas compram os comprimidos, mas ficam em casa e não os tomam, é uma hipertensão que, ao longo dos anos, esteve a sobrecarregar o coração, que vai entrar em falência e vai desenvolver insuficiência cardíaca. A terceira causa são a doença das válvulas. A doença das válvulas do coração, que apesar de tudo, em Portugal já deixou de ser tão frequente como era há 40 anos, quando eu comecei a cardiologia, porque ainda havia febre reumática, portanto as válvulas eram atacadas. De qualquer das maneiras, as válvulas podem ter doenças congénitas e, portanto, levar a insuficiência cardíaca. Portanto, são as três causas mais importantes. E depois entramos nas doenças do músculo, do músculo cardíaco, ou por infecções, ou por doenças congénitas, arritmias, e as cardiopatias congénitas. E eu acho que já ficaram com uma noção do que é insuficiência cardíaca. Eu vou dar o palco todo ao Salvador e vou começar por lhe perguntar como foi descobrir que tinha uma cardiopatia congénita numa idade em que todos pensamos que nada de mal nos pode acontecer. Tem toda a razão, assim me sentia eu, invencível. Eu acho que passei por um processo que suponho que seja comum, que é a primeira fase de todas é a negação total, não é? Eu passei por uma fase em que negava completamente esta condição e continuei a fazer a minha vida normal, sem pensar no que tinha acontecido como se fosse um pesadelo, depois de ter tido o primeiro ataque, já depois de ter posto o desfibrilhador, voltei para onde eu vivia, que era em Barcelona, em negação total. Claro que uns meses depois tive mais um episódio, uma arritmia perigosa, em que o desfibrilhador foi obrigado a atuar. Eu tinha um desfibrilhador portátil no corpo que me dava um choque cada vez que havia uma arritmia potencialmente perigosa. Não sei se estou a dizer bem. Sim. Só o desfibrilhador portátil é que não, porque ele estava dentro do corpo, não é? Não andava com o portátil. Não, portátil para mim é porque ele veio comigo para todo lado, era portátil. Exato, era intra, como é que se diz? Era intradérmico. Exato, é isso. E então, a partir daí, desse primeiro choque, literalmente o primeiro choque do desfibrilhador, então eu comecei já a acreditar que alguma coisa não estava bem. Então depois, a partir daí, a seguir à negação, há um processo grande também de vitimização, e esse eu acho que fica sempre um bocadinho, até depois do pesadelo todo acabar, uma pessoa sente-se sempre um bocadinho vítima da vida, porque é a mim, não é? Porque é que não pode ser a qualquer outra pessoa? Ainda por cima, a doutora acaba de dizer que a percentagem é tão baixa de pessoas jovens, não é? Depois, claro que entrei nessa espiral de vitimização, desespero, e depois talvez também pela minha idade, de proatividade e de fazer coisas em prol da minha saúde e tentar melhorar ao máximo. É curioso porque eu nunca fui na vida disciplinado com absolutamente nada, mas posso dizer, e todos os médicos que já tiveram comigo podem assegurar-se que é verdade, que eu com os medicamentos sempre fui disciplinado. Com todos os medicamentos que tinha que tomar, às horas que mais ou menos que tinha que tomar, e acho que isso também me ajudou bastante. O que é bastante contrário à minha personalidade, que sou uma pessoa que foge da rotina a todo o custo,
mas neste caso acho que percebi internamente que não podia brincar com isto. E então sim, acho que nessa fase em que comecei a tomar os medicamentos e já aceitei a doença, acho que foi mais fácil também de lidar com ela e perceber que era a minha realidade, porque afinal o ser humano adapta-se a tudo, e eu não fui exceção. Ok, obrigada. E sobretudo por uma nota que vem reforçar. Foi a adesão à terapêutica, não é? Sim. Isso é extremamente importante. Depois falou no desfibrilhador, que eu não tinha falado, só para explicar um bocadinho, as pessoas conhecem muito o termo pacemaker. É só um bocadinho maior, um bocadinho mais sofisticado, porque é para reconhecer uma arritmia grave e dar uma descarga. Só brinquei com o Salvador para ele dizer portátil, parecia que andava com um desfibrilhador. Claro. Que houve uma certa altura que pensava-se que era isso, mas nunca foi isso. Foi uma coisa que estava dentro da pele. Depois também tive os sintomas que a doutora falou há bocado. Eu fazia bastante retenção de líquidos. Parece que depende da pessoa se faz mais ou menos retenção e também da gravidade da doença, claro, e onde. E eu fiz bastante no abdômen. Quase toda a retenção que eu tinha era no abdômen. Muitos quilos de líquido no abdômen, e isso também foi bastante difícil de lidar. Talvez das coisas mais difíceis, porque provocava um cansaço enorme, porque não é natural de repente uma pessoa ter uma barriga que não lhe pertence. Não é natural para nenhum membro do corpo, nem para as pessoas que estão a ver de fora, que vem uma pessoa muito magrinha com uma barriga muito grande. Claro que isso também foi difícil de lidar. Havia pessoas, lembro-me de um jornalista, me perguntar se o Salvador tinha um coração artificial escondido debaixo do casaco. Claro. Portanto, nessa altura, todos congeminavam porque aquilo tinha uma barriga tão grande. Mas qualquer pessoa que trabalhasse no meio, não digo qualquer médico, mas qualquer médico que trabalhasse em cardiologia percebia que havia ali uma retenção de líquidos. Claro. Ele bem usava uns casacos largos, com os ombros muito largos. Sim, mas não... A magreza e disfarçar a barriga. Salvador, só depois, já agora, e depois continuou a cantar, não é? Claro. Foi Barcelona, já com o desfibrilhador. Sim. E depois houve o Festival da Canção, e como é que foi aquela sensação de repente de ganhar as semifinais e depois entre a semifinal e a final eu sei que tive um internamento no hospital, sim, não é? Outra coisa não porque tinha... entretanto... Entretanto, eu entre a semifinal do Festival da Canção e da final, eu tive que ser internado por causa de uma hérnia que eu tinha, na verdade, provocada pela retenção de líquidos que empurrou o umbigo para fora e o líquido, enfim, saiu, e então tinha uma hérnia enorme no umbigo e tive que ser operado também nessa altura. Não sei, acho que ajudou a pôr as coisas um bocadinho em perspectiva. Que afinal não era tão importante o festival, não era tão importante ganhar nada, era importante eu ganhar ali na vida. E então entre a semifinal e a final, que foi quando eu fiquei, na verdade, famoso, eu nem me apercebi, acordei no dia seguinte da operação da hérnia e diziam-me que o vídeo da semifinal tinha sido viral e que eu estavam os teatros todos a querer contratar-me para ir lá tocar. O que é curioso, porque eu nem sabia se podia, estava numa fase estranha de lidar com a doença. Começou, na verdade, aí a pior fase da doença, porque a condição que eu tenho, que se chamava, ou que eu tinha, se chamava displasia arritmogénica do ventrículo direito, é uma doença que muda muito de pessoa para pessoa e que há pessoas que podem viver uma vida inteira só com o tal desfibrilhador e conseguem lidar com a doença. E em muitos raros casos, mais uma vez já era rara a doença, agora raro é o transplante também que venha que surja depois desta doença, não é? E então acho que também essa foi a fase em que eu comecei a piorar. Enquanto eu estava a fazer a Eurovisão, estava a piorar de saúde, foi tudo um paradoxo muito irónico na minha vida. Já agora, para explicar um bocadinho, já que Salvador falou na disritmia arritmogénica do ventrículo direito, era exatamente o ventrículo direito que estava mais atingido e muito frágil, e por isso também tinha
é mais essa acumulação de líquidos. E depois aquela ida à Eurovisão em cima do acontecimento, porque não estava em muito boas condições para estar lá há muito tempo, não é? Sim. Eu sei que foi muito bem acompanhado, o seu grande amigo ainda, Diogo Cavaco, que é o médico mais antigo que tem, não é? Foi É verdade. É mais dos bastidores, diga. É mais um médico amigo, não é? Mas o Diogo eu conheço desde 2011, para aí, quando a doença apareceu pela primeira vez. E ele logo desde o início que me disse que gostava muito de jazz e começou logo a ir aos meus concertos. E então ele veio-me acompanhar a Eurovisão. As pessoas perguntam-me qual é a sensação de ganhar, não é? Mas a minha sensação na altura era só perceber se eu conseguia subir aquelas escadas que eles têm até ao palco, porque na altura, como a doutora referiu, mais um dos sintomas era o cansaço e a falta de ar, e subir as escadas para mim era muito, muito complicado. Se há por aí alguém que tem dificuldade em subir as escadas, não hesite em ir a um cardiologista, porque isso é um problema. E então nessa altura... Diga. Não, acaba. Pensava que não. E então foi, na verdade, muito reconfortante ter lá o Diogo Cavaco, porque ele, para além de ser um médico excelente e que me sempre acompanhou e que sabe perfeitamente conhecia a minha doença e conhecia já também as suas manhas, é reconfortante ter um médico sempre ao lado. A gente fazia os ensaios e depois eu tinha que ir para o camarim e deitava-me com as pernas para cima, porque com as pernas para cima é mais fácil de fazer xixi para tirar o líquido que está lá retido, basicamente é isso. E então a gente fazia isso, fazia xixi, ensaios. Era também descansar, ensaios. Exato, não é? Exatamente. Eu já uma vez lhe disse que quando estava a vê-lo subir, já tinha ganho, não é? Sim. Com aquela pontuação histórica, que eu acho que não se vai voltar a acontecer. Quando o vi subir novamente as escadas para ir receber o prémio, eu acho que já comentei isso consigo. Eu achei que ia cair. Ainda bem que nunca comentou isso comigo. Não, eu parecia que tinha comentado. Porque o víamos cansado e achei que aquilo era um sacrifício que estava ali a fazer. Eu acredito que também não estava a pensar muito o que é que lhe tinha acontecido naquele momento. Não é? E havia também mais sinais, os lábios, acho que os lábios estavam muito sem cor, sem rosto. E a boca tinha dificuldade em manter a boca fechada, porque estava completamente... Se alguém voltar a ver o vídeo, vai perceber. Isto é só para falar como lhe foi complicado. Parecia tudo fácil, não é? Sim. A televisão também mostra, enfim, o lado bom, não é? Mas percebíamos que aquilo estava a ser algum cansado. A parte mais fácil, na verdade, era cantar. Isso era a parte mais fácil. Mas, de qualquer das maneiras, isso mostra a força que ele tinha. E depois regressa a Portugal, não é? É a pessoa mais famosa no país nessa altura, não é? E depois foi condecorado, é verdade. Foi já depois de ter transformado, não foi? Foi. E depois houve um internamento prolongado, não é? E que até haver um dador compatível, não é? Exatamente. Como é que isso foi? Foi complicado também, esse internamento? Foi terrível. Foi terrível. As coisas não se podem aligeirar. Foi terrível, foi porque a incerteza, não é? A incerteza é o pior, porque eu podia estar ali agora, 3 anos depois, à espera de um dador compatível. Acho que isso é o pior, é a espera, a indecisão. Também o pós-operatório é muito, muito, muito difícil, mas ninguém me avisou e eu acho que eu percebo a razão pela qual ninguém avisou, e então se calhar também não devia falar muito disso, porque não ia ajudar de nada eu saber que aquilo não era um processo fácil a seguir, não é? Logo os primeiros dias pós-operatório, não é? Mas acho que o pior é isso, é a incerteza da espera, não é? Então já agora, para falar nas coisas boas, ainda se lembra do que desejou ao cirurgião quando ele lhe explicou que o ia operar e o que era a cirurgia? Não se lembra? Lembram-me que lhe pedi para antes da operação? Ou na altura da... Quando ele vai dizer que vai para o bloco, o Miguel Abcacis foi cirurgião, já agora falando de novo. Sim, eu pedi ao Miguel para ele pôr barro, não foi?
Pois, isso eu sei que pediu para pôr, ele perguntou se queria jazz ou outra música, pediu música clássica. E depois, não se lembra? De Jolho, boa sorte. Exato, já é boa sorte. Sim. Eu lembro-me de pedir Bach, porque acho que Bach é a música que se ouve no paraíso, no céu, portanto, assim eu já ficava já ia com a banda sonora certa. Agora lembro-me que desejei boa sorte, porque ele é que ia ter ali a minha vida nas mãos dele, ele é que precisava de sorte, não era eu. Eu ia ficar a dormir. Olha, já agora que falou em dormir, lembra-se quando acordou, o que é que sentiu? Há muitos doentes que referem essa sensação. Não se lembra quando acordou nos cuidados intensivos? Não, estava. Agonia só, agonia. Só agonia total. Tudo desagradável. Quando é que começou a sentir melhor? Eu diria... Quando subiu para o serviço? Quando subi para o serviço já me sentia muito melhor, mas antes disso já quando me consegui levantar só para estar aquela meia hora na cadeirinha, que era uma vitória, uma pessoa conseguir estar... As pequenas vitórias, não é? Para não falar da vitória de tomar banho sozinha, essa foi a maior das vitórias. Mas essa parte de... e 2 semanas depois da operação, se calhar comecei-me a sentir um bocadinho melhor, a ver luz e começou-me a pedir-me para ter alta, não foi? Pois, exato. A querer ir para casa, não é? Logo. Então agora que já falámos desse período um bocadinho pior, depois como é que foi poder voltar a jogar futebol, espetáculos sem se cansar, sem ter que descansar entre o ensaio e pernas para cima? Como é que foi essa sensação de repente? Tudo diferente. Olha, vou-lhe ser perfeitamente honesto, porque a gente está aqui também para isso. Nos primeiros tempos em que eu pude jogar futebol, comecei a poder jogar futebol e os concertos cheio de energia, eu dava graças à vida e a tudo o que me tinha acontecido todos os dias. Depois o que é que aconteceu? Passaram 2 anos, 3 anos e outra vez adaptei-me tal como tinha adaptado à doença, adaptei-me à saúde e sinto que sou uma pessoa como as outras e já talvez não aprecio tanto como gostaria de apreciar, assim como eu apreciava na altura em que dizia, lembro-me de sair do hospital e dizer, eu nunca mais me vou chatear com o trânsito. O trânsito é uma coisa maravilhosa. Já eu poder estar no trânsito é ótimo. É um sinal de que eu estou bem, que estou aqui, presente. Nunca mais me vou chatear com o trânsito, eu disse. Afinal, passaram 2 anos e já estou a chatear-me com as coisas mundanas, a chatear-me com o trânsito, a chatear-me com os serviços de telecomunicações que não atendem o telefone, quer dizer. Portanto, eu acho que me adaptei à saúde como tinha adaptado na altura à doença. Mas tenho vários momentos de clarividência que digo, tenho muita sorte em estar aqui e cheio de saúde e jogo muito futebol, portanto, acho que já é um sinal da minha gratidão, não é? E canto também muito pelo mundo fora e então acho que também só isso, acho que pode ser interpretado como um sinal de gratidão à vida. E eu posso confirmar que Salvador cumpre rigorosamente a terapêutica, porque os doentes depois estão espantados se não cumprem rigorosamente a terapêutica, nós conseguimos perceber isso, não é? Até para os níveis. Já agora... Mas que é uma questão delicada essa também, às vezes o lado da paranoia, não é? Lembra-se que eu quando não tomei a primeira vez estava na Suécia a estudar e fiquei em pânico, disse, esqueci-me completamente de tomar os medicamentos, pronto, é o fim, agora estou aqui no meio da Suécia, às vezes a paranoia pode tomar conta de nós, enfim, eu tive muitas fases assim e acho que é importante também referir-nos a esta sensação de paranoia, que perceber que o medo é natural, não é? Mas sentir-se que é só o medo, abraçar o medo, mas não deixar que tome conta de nós, que eu acho que também acontece, não sei se a doutora tem mais experiência nisso, mas... Sim, claro. Não, às vezes... Mas isso telefonou e ficou tudo calmo depois do Sim. Mas a cabeça às vezes recria sintomas que a gente possa ter tido no passado. É muito louco. Já agora, durante aquele período do estado de emergência, de março e abril, que todos estávamos confinados às 4 paredes de casa, como é que foi? Olha, na altura, quando ficámos confinados, eu estava aqui sozinho em casa, mas a minha namorada, a Jana, estava
em Paris a fazer uma peça de teatro e claro, eles demoraram mais tempo a confinar e quando de repente pararam tudo, ela teve que cancelar a peça de teatro e queria voltar para Portugal, mas não podia estar diretamente comigo porque tinha que fazer, aconselhada por si, claro, achou melhor ela fazer quarentena longe de mim, não é? Então ela voltou para Portugal e tivemos 14 dias separados, ela foi para o Alentejo e depois dos 14 dias juntámos e foi bom porque nos conhecemos um bocadinho. Nós somos casados, mas ela é atriz e está há muito tempo em França e eu estava muito tempo, quando a vida era normal e boa, eu estava muito tempo a tocar por todo o lado. E então foi bom porque tivemos ali 3 meses a dormir juntos todos os dias e a conhecermos melhor. Já depois de casados é que nos conhecemos. Foi como uma lua de mel grande, uma lua de mel de 3 meses. Já agora, porque há aqui uma pergunta que fazem, como é que o Salvador aderiu à dieta? E eu realmente esqueci-me de referir, além da terapêutica dos medicamentos, também devem ter um estilo de vida saudável, fazer exercício, todas as pessoas conseguem fazer algum exercício, nem que seja caminhar, e atenção à alimentação saudável. Salvador, então, como é que isso é uma pergunta muito boa, não podia ser, porque eu já sei como é que foi, não é? Na altura eu tive problemas em aceitar a dieta. Estamos a falar pós-transplante, certo? Assim, sim. Acho que sim. Não, estava tão magro que ninguém o claro. Havia algumas restrições na altura e muitas restrições que eu não percebia, não compreendia e confesso que choquei com a pessoa que me as impôs, que não foi a doutora na altura, mas houve coisas que me custaram bastante, é verdade. Não é fácil uma pessoa de repente mudar completamente os hábitos alimentares e não pode comer isto, não pode comer aquilo, tem que ser cozinhado. Ao princípio é muito complicado. Só podíamos comer em casa, tínhamos que lavar a nossa louça separada da louça da outra pessoa para que nunca possamos apanhar nenhum tipo de bactéria. Havia muitas restrições, algumas que fazem sentido e outras que eu sentia que eram exageradas. Mas como é tudo o que eu fiz até hoje com a minha doença, eu ouço, obviamente, o que o médico me diz e sempre o que a doutora Maria José me diz e os outros médicos, mas também gosto de pensar por mim mesmo e pensar, será que isto faz sentido nesta altura? Pensando em mim com a minha cabeça, porque eu também sou um ser pensante, não é? É errado essa coisa de que os médicos têm sempre razão, não é? E eles próprios admitem, a doutora também própria admite. E então vamos pensar por nós, e será que faz sentido eu fazer isto como estão a recomendar a dietista? Se calhar não. E pronto, eu acho que esse é o equilíbrio que temos que encontrar. Houve coisas que me custaram. Eu gostava muito de sushi, ainda nem hoje posso comer sushi, não sei se algum dia vou poder comer sushi. Várias coisas que eu gostava muito, que não eram cozinhadas e que eram potencialmente perigosas, que ainda não como. Muitas saladas e coisas que eu gostava que não posso comer. Mas pronto, mais uma vez adaptei-me, sempre com a minha opinião também importante, não é? Mas também aprendeu, foi numas viagens, umas gastroenterites e também... Pois, eu aprendi, eu tenho toda a razão, eu aprendi de maneira mais difícil, porque eu também, nisto também, tive a minha fase de negação, não é? Em que eu primeiro pensava, não, isto não é, eu não vou seguir nada disto, e comi completamente normal a uma pessoa normal, e fui tocar a San Sebastián, no País Vasco, e comi lá uns pinchos que tinham marisco, que é o pior, marisco é o pior, e aquilo era cru, eu nem sei o que era, eu comia qualquer coisa, não me importava. E no dia antes do concerto, claro que no dia do concerto estava já com 40 graus de febre, tive que ir, fiz o concerto, não é? Claro, tive que fazer o concerto. Depois fui para o hotel, uma gastroenterite terrível, mas terrível, cheio de febre. Não conseguia sentir os membros do meu corpo, já devia ter expelido todo o líquido possível, estava a tremer todo, pensei que ia morrer ali. Coitado, chamámos um médico. Eu quando disse que era transplantado, o médico ficou cheio de medo. Não sabia como é que havia de lidar com aquilo. Mas mais uma vez estava lá a doutora Maria José, o doutor
Diogo, a quem eu liguei, ao telefone, sim. E disseram, é melhor voltar já para cá, e ainda tive uns dias no hospital, e a partir daí nunca mais comi marisco. Posso dizer com toda a verdade, nunca mais comi marisco a partir desse dia. E já tive uma ou outra gastroenterite mais pequena, nunca tão forte como aquela, mas é verdade que aprendi da maneira mais difícil também. Então vamos aqui tentar responder umas perguntas. Hispânico Sobral, que pergunta como é que reagiste quando soubeste que ganhaste o Festival da Canção e tinhas que ir a Kiev? Ao princípio, eu pensava que não podia ir, porque supostamente eu não podia ir. Mas houve uma reunião dos cardiologistas, acho eu, não sei bem a que nível é que se fez isso é um grupo de fãs. É um grupo de fãs, isso, Pânico Soberano. Um abraço para eles. Eles estão sempre a pôr vídeos e estão sempre em cima da situação. Agora já me perdi. Pois, e afinal tivemos uma reunião com os médicos e eles pensaram, bem, se levamos um médico, se levamos o Diogo, é menos, o risco é menor, mas não podemos deixar esta oportunidade de passar, de ir à final da Eurovisão, não é? E então assim foi. Então, é outra vez no mesmo grupo. Muita gente, aquela vez, não entendeu o porquê que ele não estava eufórico por ganhar, mas ele não podia. Não, eu acho que hoje não estaria eufórico também por ganhar. Não sei se ganhar não era assim o meu maior objetivo. O meu maior objetivo é tocar para o máximo de pessoas possível e visitar sítios e tocar e poder cantar a minha alma para as pessoas. Não é ganhar a Eurovisão. Portanto, acho que nunca ficaria eufórico na mesma. Tem uma pergunta que penso também que é de alguém de Espanha, Mac G, que ingressaram no hospital e transplantaram no dia 25 de novembro, aí ele, não é? Não saí do hospital até 15 de janeiro, tudo muito bem, mas o Salvador está muito ágil. Já está a ver. Ou seja, transplantaram 25 de novembro, 25 de dezembro... Não é o Salvador. Não, ele. O Mac... sim, mas está dentro das normalidades, não é? Exatamente. Sim, está. Sim, eu estou ágil agora, mas quando saí do hospital não estava muito ágil. Mas agora, eu fiz muita fisioterapia no hospital que me ajudou bastante. Tenho uma equipa de fisioterapia incrível no Hospital Santa Cruz. Enfim, toda a equipa é absolutamente incrível. Se eles ganhassem, se o salário deles fosse igual ao trabalho e à dedicação que eles têm, o dinheiro era muito melhor repartido e era muito mais bem repartido e era muito mais justo, eu acho. Falo de todos, enfermeiros, auxiliares, toda a gente. Não, a fisioterapia nessa altura foi muito importante. Muito importante. E a seguir também, eu fui bastante disciplinado nisso, na fisioterapia também, porque eu queria sair dali o mais depressa possível, porque a doutora dizia que havia o risco de eu apanhar hospitalite. Eu vou explicar aos telespectadores o que é que significa hospitalite. É quando uma pessoa já fica tão confortável no hospital que já não consegue sair. Quando lhe dizem que vai ter alta, fica com a tensão alta, fica-se a sentir mal e já não consegue ter alta e fica para sempre no hospital. E eu estava com esse medo de ficar com hospitalite. Porque não é fácil. Uma pessoa é seguida. Todos os dias tem um batimento, tem os BPMs a ser seguidos. O dia inteiro, 24 horas por dia, a tensão, a febre, a enfermeira de meia hora a ir ao quarto e de um dia para o outro, nada. Vai para casa. E vai ao hospital de vez em quando, não é? Mas é uma mudança muito abrupta, eu acho. Mas é necessária, claro. Não é? Mas aí já teve a companhia da Gena, que ela vai de França. Sim. Felizmente tive a companhia da Gena e também a minha mãe ia lá bastantes vezes a casa. Mas é verdade que continuei a fazer fisioterapia em casa, umas bicicletas, umas coisas que eu queria muito. Eu estava com muita vontade de sair dali e de me curar rápido. Acho que a força de vontade, junto com a minha idade, não é? Na altura, ajudaram à recuperação, não é? Claro. Aí era a idade e a força que queria. Está aqui uma pergunta, Francisco Gonçalves. De que forma a doença teve impacto na música?
Eu acho que, na verdade, a doença é como qualquer outra vivência que temos, não é? A doença fez parte da minha vida, como um grande amor também fez parte da minha vida, e a hora de, não só de compor, como a hora de interpretar, acho que todas estas vivências são muito importantes, não é? E eu, quando canto, trago tudo isso comigo, esse tempo no hospital, o transplante, como trago também um bom bacalhau que a minha mãe fez, ou uma história de amor que eu tenha vivido. Acho que todas as vivências têm impacto na música que faço, que escrevo e que interpreto, na verdade. Está aqui uma pergunta pelo nome, eu penso que é uma doente transplantada ao coração também, é Maria Nunes, e que diz que compreende no Salvador, momentos antes e depois do transplante, à conversa com o Dr. Miguel. Antes de ir para o bloco, só disse ao Dr. Miguel, espero ver-nos amanhã. É outra frase, em vez de ser o boa sorte. Claro. Depois temos aqui algumas perguntas que são a descrever a sua própria doença e que é complicado estar a responder aqui, não é? É curioso que estávamos há bocado a falar que eu não conheço muita gente transplantada, conheci naquele jantar que a gente fez em sua honra, mas nunca partilhei assim, nunca troquei cromos, não é? Com as pessoas transplantadas. Diz que é bom, mas... Sim, eles têm o Facebook, pode entrar. Estava aqui a tentar encontrar mais alguma pergunta que não seja perguntas pessoais, não é? Portanto, há pessoas aqui a dar os parabéns, o mesmo Francisco Gonçalves já falou há pouco, e que diz parabéns pela iniciativa. Salvador, parabéns pela disponibilidade e por continuares a dar música ao pessoal. Feliz por estares bem e teres sido bem acompanhado pelo Dr. Diogo Cavaco. Deve ser um doente também do Diogo Cavaco. Sim. Aqui, tem algum comentário? É curioso isso que a gente falava também há bocado de sermos, é tão importante sermos bem acompanhados pelo nosso médico e que sintamos uma conexão não só clínica, mas humana com o médico. Não é coisa mais comum sempre, mas felizmente eu tive muita sorte. E eu acho que a doutora é o maior exemplo de humanidade num médico, não é? E eu agradeço muito ter conhecido a doutora e poder ser ainda doente da doutora, e gostava que todos os médicos tivessem um bocadinho do seu humanismo, já era um regalo, não é? Obrigado, Salvador. Isso não estava... Então, não estava no guião, essa parte não estava no guião. Mas a doutora sempre foi assim, presumo eu, sempre foi assim próxima dos seus doentes, não é? Tenho aqui uma pergunta também. Não quer falar sobre si, não quer falar. Claro. Doutora Ferreira, como é a reabilitação que o Salvador fez? Será que ela está a falar da reabilitação física? Não, da reabilitação no internamento, no pós-internamento, com certeza, não é? Sim. Já falou um bocadinho de bicicleta. Pesos, porque eu tinha perdido muito peso, mas muito peso, estava muito magrinho. Então comia, não é? E fazia muitos pesos, muita bicicleta. Ainda tive um tempo em casa que não podia sair à rua, acho. Eu não me lembro quanto tempo foi. Porque eu sofria de uma coisa que eu acho que é importante também, talvez as pessoas saberem, que também nunca ninguém me avisou, que era uma espécie de uma... como é que eu podia pôr isto de uma maneira um bocadinho mais delicada do que pedrado? Como se eu tivesse pedrado depois, não sei se é pela anestesia, se é pela operação, por estar muito tempo fechado num quarto. Eu não sei, eu contava-lhe disto, eu dizia-lhe que me sentia meio apático assim para a vida, não conseguia, assim às vezes meio tonto, e depois as pessoas falavam comigo e eu não conseguia reagir. Eu não sei se são efeitos da anestesia, que é muito forte, eu não sei se é de estar no hospital muito tempo. Lembro-me de estar numa loja a tentar contar o dinheiro para dar a troco, e demorar muito tempo, estava lento nas minhas tomadas de decisões,
diretas, não é? Eu acho que isso é importante, as pessoas não terem medo disso, isso desaparece. Eu prometo que isso desaparece, que não ficamos lerdos para sempre. É muito fácil culpar a anistia, mas a anistia já passou há uns tempos quando é isso. É uma nova adaptação. Para já, por exemplo, há muitos doentes que referem dores de cabeça porque, de repente, uma tensão arterial de 120 para eles é uma hipertensão, não estavam habituados e o cérebro, aquilo sentem latejar. Sim, exatamente. Isso também, não é? É verdade. Então temos aqui mais uma pergunta. Se o Salvador não está cansado, não está, claro. Não. Marta Xavier. Penso que o Salvador é um exemplo e motivação para outras pessoas que são ou serão transplantadas. Parabéns e bem-aja a toda a equipa que o acompanhou. Por acaso não vi esta última frase. Foi só para ler essa última frase, doutora. Não. Não, era dar os parabéns porque ele é um exemplo e era isso que nós queríamos quando o convidei, que era para também ser um exemplo e dar força a doentes que estão neste momento, com certeza, à espera de um transplante, não é? A altura há de chegar, não é? Exatamente. Ora bem, deixa-me ver se eu consigo aqui. Depois temos outra. Tem muitos fãs em Espanha, a Olga Pérez. Eu conheço a Olga. Que pudeste subir as escadas pela primeira vez sem te cansar depois do transplante. A primeira vez que eu tive essa sensação mais forte foi a subir a rua de casa dos meus pais, porque eu vivia numa casa... Lembra-me exatamente. Eu vivia numa casa que era na rua de baixo dos meus pais, e a rua dos meus pais era muito inclinada, e eu já estava habituado há muitos anos a subir aquilo, ia parando, a cada 10 metros parava um bocadinho. E mais uma vez subi sem me aperceber. Subi aquilo, e depois a Jana diz, tens noção que acabaste de subir isto sem parar, sem ficar cansado? E é verdade. E as escadas de casas dele também, que eles têm uma subida e depois ainda umas escadas. E nada me custou. É impressionante. Eu acho que é impressionante que possamos fazer isto no século XXI, que possamos pôr o órgão noutra pessoa, noutra pessoa e essa pessoa fique bem, não é? É impressionante. Eu acho ainda fantástico. Eu lembro perfeitamente de me contar isso foi naquele período que ainda ia 2 em 2 semanas ao hospital. Sim. Contar isso como uma vitória espetacular, não é? Para si. Exato. Está aqui uma pergunta também da Marina Simões. É muito difícil esta. Salvador, como é que podemos sensibilizar os decisores políticos em que na prevenção da insuficiência cardíaca? A alternativa é andar atrás do prejuízo, prejudicar o Serviço Nacional de Saúde, ter resultados pouco satisfatórios. Gostávamos todos de saber como, não é? Sim, seja como for, agora não é o timing. Agora só existe o Covid. E infelizmente, eu não sei se a doutora está de acordo, mas eu acho que todo o tipo de condições estão a ser secundarizadas por causa do Covid. Também não sei até que ponto isso poderia ser evitável, mas de qualquer forma agora não é a altura de estar a tentar pressionar o SNS para tomar algumas decisões sobre a insuficiência cardíaca. Não sei. Pois, sim, agora concordo que é difícil e aquilo que eu disse em relação aos doentes tiverem, e serve para os doentes de insuficiência cardíaca, se sentirem agravamento. Os doentes são seguidos em consultas de insuficiência cardíaca, os hospitais que as têm o contacto direto de enfermeiras ou de médicos, contactem imediatamente, não se deixem agravar em casa e quando precisarem vão, porque têm um circuito próprio para o doente não Covid e, portanto, não fiquem em casa, porque com certeza aquilo que o Salvador disse foi tudo muito secundarizado e também se vê na mortalidade excessiva e só se compreende isso por as pessoas não se dirigirem ao hospital. Ora, mas eu espero que um dia possamos fazer mais campanhas de sensibilização e que possamos fazer alguma coisa a nível do governo, mas não sei. Isto é tão difícil. Agora deixou-me deixa para eu pedir que façam os sócios da ADIC, porque nós só temos bem força perante os decisores políticos se representarmos
um número mínimo de sócios, não é? Está Claro. a correr em baixo. Tenho aqui uma pergunta e acho que vamos ter que acabar, senão o Salvador e eu e temos os ouvintes também já cansados, não é? O transplante, Rafael Duarte, o transplante é algo benéfico? É uma pergunta. Ou é preferível continuar sem transplante devido às complicações que podem surgir? Boa pergunta. Eu acho que no meu caso era impossível, porque, enfim, ainda por cima para a parte final eu já não conseguia fazer, já estava com febre sem parar, já estava... Era completamente impossível de viver já. Mas isto é uma... Tomar banho sozinho, não é? Como disse há bocado. Não conseguia lavar os dentes, não conseguia nem sequer cortar o pão, tipo, já não dava. E no hospital a situação agravou-se bastante e eu estava a ter muitos ataques e era impossível. Arritmias graves, ataques. Agora, acho que o transplante é o último recurso, certo, doutor? É o último recurso quando já os outros todos foram explorados, certo? Tá, exatamente. Eu percebo a pergunta, porque às vezes eu próprio me pergunto, mas porquê é que não é toda a gente transplantada? Toda a gente que tem um problema no miocárdio, um problema qualquer cardiovascular, porquê? Se eu estou ótimo, não é? Mas eu suponho que daqui a uns anos possa haver com mais complicações, há muitas complicações inerentes ao transplante, e suponho que uns anos mais tarde vai descobrir algumas, não é? Mas é por isso, não é? É por isso, suponho eu, que o transplante é o último recurso. E porque não há o número de dadores necessários para transplantar todos os doentes, essa também é. Ok. O transplante também tem uma indicação muito clara, muito estrita, não é porque uma pessoa tem uma doença cardíaca como a miocardiopatia, que ainda tem qualidade de vida com medicação e que nós sabemos que a medicação aumenta, como eu já disse, a sobrevivência e a qualidade de vida, não é transplantes para todos, não é? Claro. Mas às vezes é difícil perceber, às vezes é difícil perceber quando, não é? O timing. Sim, também, mas no seu caso, como disse, não conseguia lavar os dentes sem cortar o pão. Isso é o período em que esteve internada a aguardar o dador. Já agora, antes de passar, mais uma pergunta do seu grupo de Espanha. Estava aí a falar o comer, eu comia. Lembra-se que comia desalmadamente no pós-transplante? Levavam-lhe 2 pratos, 2 pães, ainda se lembra disso? Mas suponho que era a cortisona, não é? Efeitos da cortisona. Não sei o que era, será isso? Sim, também pode ser, mas também era o que estava já bem, não é? O coração já funcionava bem, já fazia bem a digestão, já conseguia comer, não é? Lembro-me perfeitamente. Mas também me lembro de comidas menos boas que comi lá. Exatamente. Ele dizia, eu até como sopa, como tudo do hospital, não é? E comia. Sim. Então, só que uma pergunta do grupo Hispânico Sobral, acho que é assim que se diz, como têm sido os cuidados nos concertos que tens dado com tudo o que tem acontecido neste 2020? Os cuidados têm sido um bocadinho como os cuidados que eu tenho tido nos outros sítios, não é? A máscara quando se pode, quando não se pode, ou seja, cantar tem que ser sem máscara. Pois é impossível cantar com máscara. É impossível de ter todos os cuidados que desejaríamos, mas afinal eu tenho que viver e tenho que encontrar uma maneira de fazer o que eu gosto e de estar protegido ao mesmo tempo, claro. Há aqui uma pergunta de Francisco Gonçalves. Anda a estragar nos planos, não é? Que é o título de uma canção. É uma música que transmite a forma como lidou ou teve de lidar dia a dia com tudo e depois parabéns pela música. Não é? Essa canção não é minha, portanto, já tinha sido escrita, não foi por mim, portanto, acho que é só uma história de amor. Mas acho que lidei dia a dia, como diz o Francisco, assim, na segunda opção, acho que lidei dia a dia com as coisas, porque se há coisa que aprendemos com insuficiência cardíaca, ou com qualquer outra doença, suponho eu, é que a vida pode
pode mudar os planos e que acho que as pessoas também aprenderam agora com o Covid, que a qualquer momento a vida nos contraria os planos. E isso ao princípio é muito difícil de encaixar, mas depois com o tempo vamos aprendendo. Vamos fazendo planos na mesma, porque é impossível de não fazer. E depois pode chegar a vida e dizer, olha, espera aí que afinal tiveste este problema e não vais conseguir fazer isso hoje. E então acho que sim, no dia a dia estou sempre à espera que estou sempre pronta que possa haver uma pequena ou uma grande possibilidade de que algo seja contrariado, não é? Mas tenho que me adaptar a isso. É essa possível. Neste momento, os doentes que são transplantados mais recentemente também, porque há aqui umas perguntas, como é que é lidar depois com possíveis complicações. Estas novas imunossupressoras são muito mais potentes, muito mais eficazes e portanto, tudo corre melhor do que em 1986, quando começaram os transplantes. Sim. E não falámos também das biópsias. Pois eu não quis falar em coisas que não menos agradáveis, não é? Mas há muitas perguntas a dar parabéns. Agora vou colocar aqui uma parabéns aos dois, lembrei. O Amar os Dois para Si, que é uma canção composta pela irmã, não é? Pela Luísa. Queria dizer muito o Amar os Dois Irmãos ou era diferente? Não, é uma história que ela inventou de uma pessoa que está apaixonada por outra, mas que a outra que não é recíproco. Portanto, ela diz que não te preocupes, tu não me amas, porque eu posso amar pelos dois. É bonito e um bocadinho deprimente ao mesmo tempo. Mas foi bonito o suficiente para ganhar a Eurovisão. Já para acabar agora com a Eurovisão, que eu me lembro que foi espetacular, foi quando cantaram os dois, não é? Quando cantaram os dois. Aliás, houve uma salva de palmas a interromper quase o início da canção. Como é que sentiu isso, estar ali a cantar com a irmã? Depois, foi muito bonito, porque ela é 50% daquilo tudo, não é? Eu e ela fizemos aquilo juntos. Acho que foi assim o maior projeto que a gente fez juntos na vida. Nós não nos dávamos bem como criança, sempre embirrávamos um com o outro. Eu comecei a gostar dela quando ela se foi embora de casa. Quando comecei a ter saudades dela foi quando eu percebi que afinal até gostava dela. E acho que ela também um bocadinho. E então, de repente, quando fizemos isto, foi muito bonito. Foi muito bonito. E fazia todo o sentido que ela estivesse ali a cantar ao meu lado. Claro. Eu lembro-me que olhei para trás e disse My sister. Lembro-me perfeitamente quando estavam a puxar. Então acabamos com essa frase muito bonito, foi lindo. Eu acho que foi a frase que podíamos fazer. Eu acho que eu tinha aqui uma última pergunta, que era se queria deixar alguma mensagem para os doentes com insuficiência cardíaca. Eu acho que foi completamente claro, deixou-a já. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa para finalizar. Não, talvez pudesse tocar alguma coisa. Não estava previsto, mas estão aqui a dizer que pode ser. Está bem. Talvez não se ouça tão bem, mas vou tentar. Deixa cá ver. Bem, então, enquanto o Salvador se organiza ali, eu vou relembrar algo que é muito importante nesta fase para os doentes com insuficiência cardíaca, é as vacinas. Não se esqueçam a vacina da gripe, a vacina da pneumonia, não se esqueçam disso, está bem? E depois, porque é o Salvador que vai terminar, não esquecer agora a pensar no Covid, a etiqueta respiratória, a distância física, a levar os nossos pacientes nos usem sempre máscara. Ainda não é obrigatório, usem sempre máscara. Salvador, qualquer seu? Vamos lá ver como é que vai sair. Já pode? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. E convidem-me mais vezes para eu poder fazer estas coisas, porque gosto de sentir que posso ser útil e dar um bocadinho de esperança às pessoas. Agora não faço ideia do que é de tocar.
Pede-me que não te beije. Pede-me que não te olhe. E por mais difícil que isso possa ser, posso tentar prometer. Pede-me que não te cante em cada letra que escrever. E por mais difícil que isso possa ser, posso tentar prometer. Só não peça, meu amor, que te esqueça, que te deixe de querer. Porque isso, meu bem, não se pede em ninguém. E eu prometo não prometer. Tchau.